gabinete, perguntar, a senhora vem de uma trajetória que transformou a sua dor numa luta. Sim. Então, contar um pouco do começo mesmo. Por que a senhora decidiu se candidatar a vereadora? Como que surgiu essa ideia de vir para a política? Ainda mais depois de tantos anos, assim, porque a gente fala de uma trajetória que aconteceu com a senhora em 2008, né? E nós teve uma eleição agora em 2024, então 16 anos aí, né? O que aconteceu aí nesses 16 anos? Por que tanto tempo depois? Então vamos lá. Venho da minha trajetória do mundo corporativo mesmo, eu sempre fui uma funcionária CLT. Todos acho que hoje basicamente conhecem a minha história, de onde surgiu a Ana Carolina, mas em 2023, com o lançamento do documentário, eu acho que a minha vida realmente se transformou, no sentido de as pessoas puderam me ver, puderam saber um pouco mais profundamente dessa história. A decisão do documentário foi uma decisão difícil de ser tomada também, de expor tudo isso. E realmente essa exposição toda na época, né, 14, quase 15 anos atrás, ela tinha voltado. Então, a abertura da rede social, ficar mais exposta, as pessoas conhecerem mais um pouco da Ana Carolina, as minhas ideias, as minhas opiniões, os meus objetivos, eles ali ficaram mais expostos. Então, eu continuei na minha trajetória como bancária até março do ano passado, março de 2024. Eu não tinha pretensões políticas realmente, mas eu acho que as demandas elas foram vindo e as coisas foram acontecendo. Essa demanda de ajuda, eu acho que as pessoas me ouvindo, se identificarem com a causa, porque infelizmente a gente vê muito mais da causa do que a gente possa imaginar. Então essa demanda começou a surgir, começou a vir, e aí surgiu o convite, a oportunidade, recebi diversos convites de diversos partidos, mas surgiu essa demanda e realmente eu vi que talvez fosse um momento de idade, maturidade, de entendimento de todo o processo que eu passei, ser uma oportunidade realmente de ser uma voz e dar essa oportunidade das pessoas serem ouvidas e da gente expor mais todos esses tipos de casos que precisassem dessa repercussão e talvez dessa ajuda mesmo. Mas essa decisão foi um estalo que surgiu após essa repercussão do documentário ou é algo que a senhora já pensava lá atrás, que foi maturando ao longo do tempo? Já era um objetivo? Assim? Não era. A política não era um objetivo. Na verdade, a política, depois realmente dessa demanda do documentário, de algo ficar mais latente, de eu ver o quanto essas pessoas se identificavam e talvez ser um meio de poder ajudar essas pessoas, porque talvez só com a minha voz, só com a figura, só com a imagem eu não conseguisse chegar onde eu gostaria de ajudar essas pessoas, e talvez a política foi realmente o meio que eu encontrei. Óbvio, acho que as coisas foram casando, né? O convite, o tempo de eu estar nesse meio aí, de poder ser ouvida, mais vista, e acho que foi realmente o meio que eu encontrei de poder ser mais efetiva e ajudar as pessoas, que era o que eu já tinha de ideia para mim como carreira, né? Quando eu decidi sair do banco, a minha ideia era poder encontrar meios de ajudar as pessoas, dessa minha imagem, da figura Ana Carolina, poder representar algo que pudesse ajudar as pessoas. Então a política foi realmente o meio que eu encontrei para ser mais efetiva nisso. Quando a gente fala de demandas, a senhora consegue ser um pouco mais específica, assim, quais demandas começaram a chegar até a senhora? Como que a senhora começou a pensar em ajudar os outros, assim, um exemplo? As demandas vêm através de agressão contra as mulheres, crianças abusadas, mulheres ou famílias que perderam seus entes queridos, seus filhos, alguém da sua família e ela não consegue ver a justiça ser feita. Então, o fato das pessoas verem que eu tive essa justiça, né, do caso da minha filha ter tido esse julgamento, as pessoas querem isso e muitas não são ouvidas, muitas têm casos que prescreveram, e só que elas continuam nessa busca, né? Porque talvez isso que muitas pessoas não entendem. O nosso familiar, a pessoa que está no nosso seio familiar é importante para nós. Ela talvez não seja importante para o outro. Então é isso que eu acho que as pessoas buscam muito, né? Serem ouvidas no meu caso, é a pessoa que eu amo, é a pessoa que é importante para mim.
e que muitas vezes as pessoas não ligam, os outros, os órgãos competentes, ou a própria justiça não é feita, porque não faz parte, enfim. Os casos chegam milhares todos os dias e é só mais um. Então, as pessoas, o meio jurídico trata como mais um caso que chegou, mas a minha filha não é mais um caso para mim, a outra mãe que perdeu seu filho não é mais um caso para ela, é o filho dela. Então, essas demandas, elas chegam diariamente, principalmente começaram a chegar através da minha rede social, e eu ficava buscando meio de, não só com a minha palavra, como é que eu poderia ajudar essa pessoa, quem eu poderia acionar, o que eu poderia fazer. E aí, por isso, veio a política. A senhora falou de vários partidos, né? Você consegue citar alguns? E aí, por que o Podemos? Teve partidos da esquerda também que procurou? Foram partidos mais da centro-direita? Eu queria entender um pouco também de onde veio esses convites, né? De onde vieram esses convites? O partido eu prefiro não ser tão explícita, porque eu acho que hoje não muda. Eu posso te dizer sobre a minha escolha do Podemos. Eu me identifiquei com o partido no sentido de poder seguir o que eu pensava, o que eu acreditava. Eles me deram total liberdade para eu seguir o meu caminho, a minha trajetória. Eles me deram esse apoio, me deram essa voz, e eu acho que o resultado das urnas veio também por conta disso, conseguir esse apoio e estar num partido de que realmente eu poderia ser eu. Eu não precisaria seguir como é que eu vou dizer? Que nome eu vou usar? Trajetória? Não a trajetória, uma imposição. Uma imposição. Então, a Carolina poderia ser a Ana Carolina e seguir as ideias e os pensamentos dela. E isso, para mim, é primordial. Eu poder seguir o que eu quero e o que eu penso. Mas a abordagem partiu do Podemos? Foram eles que procuraram a senhora? Eles que me procuraram. Quando isso, mais ou menos? Olha, estava bem perto do fim da filiação. Então, acho que foi em 2024. Já foi 2000, tudo na minha vida se transformou em 2024. Então, eu saí do banco, eu acho que foi uma conciliação, acho que foi, sei lá, mais começo de abril, final de março, não lembro a data. Eu sei que eu me filiei também, fui muito resistente a todos esses convites. Lembro que eu me filiei no último dia da filiação, ainda por realmente ser resistente, vir do mundo corporativo e essa resistência política, mas aí realmente foi o meio que eu encontrei para... Foi a própria Renata Abreu que fez o convite? O convite veio da Renata Abreu, eu tive um almoço com ela, as conversas aconteceram, e aí eu tive um almoço com ela onde a gente pôde se conhecer, conversar melhor, ela me explicar um pouco de como é o partido realmente me acolheu, e eu poder mostrar para ela que eu queria ser eu mesma, e eu acho que ali naquele almoço a gente chegou a essa conclusão de que isso poderia acontecer. Entrando numa questão um pouquinho mais política agora, a senhora falou sobre independência, né? Sobre ser quem você é, poder prezar pela sua independência em relação ao partido. Isso significa que a senhora votaria contra outros colegas do seu partido, caso seja uma questão que para a senhora seja importante? Com certeza. Isso eu já deixei bem claro. Óbvio que nós, enquanto bancadas, nós somos uma força, né? A gente quer se unir, mas é óbvio que se houver algum projeto que ele esteja contra as minhas pautas, contra o que os meus eleitores me deram de voto de confiança, eu realmente não vou conseguir compactuar. Isso é bem claro já para todos. E o mesmo vale para o governo Nunes, porque o Podemos faz parte da base aliada, só que há um temor hoje no entorno do Nunes de que ele não tem uma maioria tão folgada, justamente porque alguns partidos da base têm vereadores que se julgam independentes. É o caso do PL e do próprio Podemos. A senhora também se coloca nessa posição de independente? Se julga também independente do governo? Olha, eu realmente, como você disse, o partido está na base do governo, né? Eu acho que a ideia é que a gente possa trabalhar juntos. Eu creio que a gente possa trabalhar juntos e espero que isso aconteça. Mas, como eu disse, é óbvio que se houver alguma pauta, algo que seja contra o que eu acredito, o que eu prego e o que realmente os meus eleitores me deram de voto de confiança, aí não tem como a gente estar junto. Infelizmente. Durante a campanha, a senhora até gravou alguns vídeos falando sobre Ricardo Nunes, sobre ele ter sido seu candidato também. A senhora já sentou e conversou com ele? Já apresentou alguma proposta, algum projeto?
O meu vídeo com o Ricardo Nunes, ele veio no segundo turno da campanha. Durante a minha campanha, eu não fiz vídeos com o Ricardo Nunes. Eu realmente procurei fazer um trabalho na rua de mostrar quem era a Ana Carolina, quem era a candidata que eles poderiam e deveriam dar o seu voto de confiança, os eleitores, os munícipes e tudo mais. Realmente dei o meu apoio ao Ricardo Nunes, reforço. Eu recebi, inclusive, muitas críticas por conta disso. Acho que não por ideologia, mas as pessoas... Eu recebi até comentários de que eu estava enganando os meus eleitores no posicionamento que eu fiz, mas talvez muitos eleitores aqui de São Paulo não soubessem que o candidato da oposição ao Ricardo é um deputado federal, então que realmente já teve pautas que não me favoreciam enquanto eleitora, enquanto pessoa. Pode dar um exemplo? Que foi a questão da saidinha, foi exatamente, então, isso tudo não foi algo que eu montei ou criei uma estratégia com o Nunes, foi o que eu, Ana Carolina, por isso que eu digo, eu, Ana Carolina, tinha aquela ideia. Então eu não posso ser a favor ou estar do lado ou votar em alguém que realmente aquela pauta, principalmente que é a pauta que mais impacta a minha vida, não foi a favor. Então, meu apoio, eu fui bem clara com o Ricardo também em relação a isso. Então, ele me apoiou, ele é uma pessoa que nessa questão estava no apoio comigo. Está alinhado, né? Acho que essa é a palavra. Alinhado nesse mesmo pensamento, que realmente a questão da saidinha para mim é um fator crucial e muito importante. Então, independente de eu estar aqui na cidade, é alguém que vota e que determina leis, que hoje tem esse poder, né, de determinar leis que não me favoreciam, principalmente no caso em que eu vivo. Essa questão da saidinha até, bom, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, então, no caso, falando Alexandre Nardoni, ele hoje está em um regime mais aberto, né? Ainda assim... Mais aberto não, é um regime aberto. É um regime aberto, desculpa. Mas como é que a senhora vê, então, essa questão, por exemplo, de mesmo no regime aberto, ele poder ter essa autorização para passar férias na praia, com a família dele? Acho um absurdo, eu acho um absurdo já existir essa lei da saidinha. Né? A partir do momento em que um criminoso ele comete o seu crime, ele precisa, pelo menos é o que eu entendo, cumprir, já que a gente não vai conseguir mudar toda a estrutura e todas as questões, mas pelo menos cumprir a pena em sua totalidade e em regime fechado. Agora, já depois de 16 anos, ter o benefício de estar solto, ter o benefício de poder viver assim como nós, cidadãos que não cometemos crimes, poder viajar, poder viver uma vida maravilhosa. Eu acho que muitas pessoas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, não têm condições de viver a vida que ele vive. Porque vivem em situações de mais vulnerabilidade, em situações de pobreza. Então ele realmente vive uma vida muito boa, muito confortável. E quando eu falo às pessoas, eu não quero que as pessoas entendam no sentido de você está com inveja, né? Porque ainda assim, diante de tudo que eu passei, eu sou obrigada a ouvir, já ouvi muito sobre isso. Não é uma questão de inveja, é uma questão de bom senso, coerência, e eu acho que a pena tinha que ser cumprida na sua totalidade, pelo menos. Esse tema da saidinha, de regras de cumprimento de pena, execução penal, a gente sabe que não está no âmbito do município, né? Sim. É uma agenda federal. Infelizmente. Mas mesmo assim, a senhora pretende levar essa agenda para cá, nos discursos, de alguma forma tentar também apresentar algum projeto de lei que não vai alterar, não tem como, mas dialogue também com essa ideia de restringir algumas liberdades que hoje a lei de execução penal dá a presos, por exemplo, nessa situação específica do Alexandre? É o que eu digo, eu não vou mais ser beneficiada por qualquer mudança de lei ou até pela que houve recentemente, né? Mas já me deixa muito feliz saber que, infelizmente, os crimes eles não vão acabar, mas que outras pessoas sejam beneficiadas. É óbvio, eu sou muito entendida disso, de que hoje eu não tenho essa alçada, mas eu acho que parcerias com deputados, conversas e estreitar esse relacionamento é de extrema importância para que eles saibam da importância, eles podem não ter vivido essa dor,
mas que eles saibam que existem pessoas, seja na cidade, seja no município, no estado ou no país, que sofrem por isso e que precisam disso. É óbvio que eu vou, todas as vezes que eu tiver oportunidade, eu vou falar como cidadã, não só como vereadora, e trazer essas pautas e restringir isso dentro da nossa cidade, esse fluxo, essa liberdade que existe desses passeios, de tudo isso. Eu sempre que eu tiver oportunidade, e eu vou sim analisar dentro da nossa cidade o que a gente pode fazer para que isso seja extremamente restrito. Quando a senhora fala de deputados, a senhora já chegou a conversar com algum deputado federal sobre essa questão de saidinha, ou até mesmo outras, assim, para poder fazer talvez essa questão mais complementar mesmo dos mandatos? Eu tenho um diálogo muito aberto com o delegado Palumbo, que é hoje o deputado federal também, que é uma pessoa que vota a favor, né? Então, é uma pessoa que está alinhada, que ele entende e pensa como eu. Então, essa conexão ela já existe, e saber também do engajamento dele nas votações, para mim, foi muito importante. Então, eu sei que hoje existe uma maioria lá nessa votação e votando a favor para que isso não aconteça mais. E tem o seu colega de bancada, o Kenji, que é muito ligado também muito ligado ao Palumbo também, Palumbo, né? Que hoje está aqui na casa e que realmente nessas pautas de segurança a gente está extremamente alinhado. No debate político, essa pauta ela é mais levantada pela direita, né? A senhora se considera uma pessoa de direita? Tem algum posicionamento ideológico claro, definido? Eu me considero uma pessoa que vai lutar pelas causas do povo. Eu me considero uma pessoa hoje que vai atender a demanda de um munícipe enquanto eu estiver por aqui, porque a pessoa que bater aqui na minha porta, a pessoa que precisar de uma ajuda, uma mulher que sofre violência, uma criança abusada, eu não vou aqui entrar na porta e falar para ela, desculpa, eu posso entender qual sua ideologia ou em quem você votou. Então eu acho que as causas que eu levo é uma causa do povo, independente de algo que eu acredite ou de alguma ideologia que eu tenha. Hoje eu estou aqui para verear pelo munícipe que me deu o seu voto de confiança, porque eu também tenho certeza que ali dentro dos meus votos, 129.563 votos, eu acho que eu tive voto de todo mundo. E isso eu vi também em campanha. Pessoas que votavam em candidato de esquerda e disseram vou votar em você, que votaram em candidatos de direita e vou votar em você. Então hoje eu acho que eu vou abranger tudo, porque essa pauta realmente é de todo mundo. Ela não está na esquerda ou na direita, a agressão ela não está exposta em um lado ou em outro, ela está em todo lugar, infelizmente. Então, a senhora também trabalharia em projetos com a esquerda, se necessário, se forem projetos que forem... que fizerem sentido para mim. É o que eu falo, não tem... mesmo que o Ricardo Nunes, estando nesse lado, se ele tiver algo que não condiz com o que eu tenho de ideias, também não vou concordar. Se tiver alguma pauta de direita aqui ou de esquerda que eu também não vou concordar, eu acho que tudo é uma questão de análise. É você entender profundamente onde a pessoa quer chegar com a pauta ou com as ideias e a gente poder seguir junto, não importa. Eu acho que as pessoas, essa questão de você querer colocar a pessoa em um lugar ou em outro lugar, é óbvio que a gente realmente tem candidatos que realmente circulam em um lugar ou em outro, mas você querer colocar a pessoa em um lugar ou em outro, eu acho que você restringe onde ela pode chegar, entendeu? Então, não quer dizer que hoje um candidato até dentro aqui da casa, que seja de esquerda, que também não tenha algo que ele pense igual ou um da direita. Então, isso não quer dizer que eles sejam inimigos. Eu acho que a gente tem que parar com essa questão dessa ideologia e parar de fazer com que as pessoas sejam inimigas. Uhum. Né? Se elas pensam diferentes é uma coisa, serem inimigas eu acho que é outra. E entrando nas suas pautas, então, a senhora já tem algum projeto que queira já entrar logo de cara, né? Qual que vai ser seu cartão de visita agora da sua estreia aqui na casa? A minha principal pauta realmente foi a violência infantil e o cuidado psicológico, tanto de crianças, mães. Eu acho que essa foi a base da minha campanha. Eu já estou estruturando isso aqui dentro do meu gabinete.
que a gente já tem um projeto aprovado, realmente, do que eu falei muito sobre os psicólogos na escola. Então, eu vou dar andamento a esse projeto para que ele seja efetivado, para cobrar realmente a nossa prefeitura, para que a gente tenha esse atendimento, porque a gente vê que se a gente não cuidar realmente dessas crianças que sofrem isso e não dar esse amparo aos familiares, a gente não vai ter uma sociedade melhor, que eu acho que é assim que começa. E também a entrar nas causas de crianças atípicas, essa abordagem dentro das escolas, essa aceitação, essa discriminação que hoje acontece. Eu tenho uma pessoa também aqui dentro do meu gabinete que está trabalhando forte nisso. Eu estou na minha segunda semana de Câmara, mas realmente as coisas já estão rodando muito mais até do que eu imaginei que pudessem. Uhum. A senhora até comentou aqui antes da nossa entrevista que já tem recebido gente, demandas mais ou menos nessa área, que já tem chegado aqui, de pessoas te procurando um mandato? Já demanda. Inclusive, esse final de semana eu estava numa feira de rua e essa demanda também chegou e eu já passei para o pessoal. É óbvio, eu sou uma só, eu vou procurar fazer o máximo que eu puder para ajudar todas as pessoas. A gente não pode dizer que eu vou atuar na cidade inteira e fazer tudo pela cidade inteira, porque é humanamente impossível. E nós somos em 55, eu acho que se a gente aqui dentro da casa trabalhar direitinho, realmente para uma cidade melhor e pensando no eleitor e não somente dentro da nossa casa, a gente consegue fazer um trabalho muito grandioso aqui. Como que a senhora recebeu a notícia de que foi a segunda vereadora mais votada da cidade, a terceira mais votada no país? Olha, eu fiquei realmente muito feliz, é óbvio, muito grata por tudo. O trabalho não foi fácil. Esses 45 dias de campanha foram realmente bem... Intensos, né? Intensos. Essa é a palavra, intensos. Eu fazia visitas esporádicas na minha casa, né? Tanto que o meu filho ainda brincou, quando começou o trabalho, ele falou assim: mãe, você pode não ser mais vereadora? Porque realmente, eu acho que ele realmente levou a campanha como a profissão, né? Então, eu fiquei muito grata, muito feliz. Eu falava para todo mundo na rua, não que eu achasse que eu não poderia ter alguma chance de ser eleita. A gente fez o trabalho direitinho, uma campanha bem enxuta, uma campanha bem firme, uma campanha realmente com muito amor eu fiz. Com muito amor e muito respeito às pessoas que estavam na rua e que até me emociona, de tantos abraços que eu recebi na rua, tantos pedidos, tantas coisas legais que eu vivi na rua, de pessoas que realmente queriam aquilo. Então, sou muito grata e mais feliz ainda de poder saber que eu representei e cheguei nesse lugar da mulher mais votada do país. Para mim é muito significativo, mas também mostra o tamanho da responsabilidade que vai ter aqui dentro desse gabinete, né? De representar todas essas pessoas, e eu quero que elas saibam que elas podem contar comigo. Onde você tem buscado as pessoas para montar o gabinete? São indicações do partido? São pessoas que você conheceu ao longo da sua trajetória profissional ou até pessoal, né, por tudo que ocorreu, pessoas que foram se aproximando? Como é que tem sido essa montagem? Eu procurei fazer um gabinete extremamente técnico, tem pessoas aqui que já são antigas da política, que cruzei nesse caminho e, óbvio, depois de eleita, né, cruzei aí, mas eu procurei trazer pessoas que estivessem comprometidas, pessoas que estivessem na mesma direção que eu, que é fazer o bem, que é estar em prol das pessoas. Então, eu tenho pessoas que estavam comigo antes da campanha, né, nessa minha trajetória como Ana Carolina Oliveira, e depois também fiz entrevistas, procurei conhecer, não foi ninguém, coloca alguém aí para mim, porque isso não teve aqui. Pessoas que eu procurei conhecer, saber as ideias, e pessoas que realmente, dentro das pautas que eu tive em campanha e o que eu pretendo para o meu mandato, que elas possam ser efetivas e fazer essa entrega para o munícipe. A senhora chegou a conversar com parentes de outras vítimas que também acabaram enveredando por esse lado da política? Acho que nessa eleição agora em São Paulo a gente teve o Ari Fredenbach, ele também já tinha sido candidato outras vezes, já foi vereador até. Teve o caso também do pai do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro.
A senhora já chegou a conversar com algum deles, trocar experiência, pedir algum conselho, talvez? O Leniel é uma pessoa que eu converso com ele, né? Esse ano acho que eu nem tive a oportunidade ainda de conversar com ele, porque eu acho que essa questão posse, ela já foi tomando a gente. Sim. Mas eu não conversei com esse outro candidato que você falou. Dentro dessa pauta, a quem eu conheço é a Keiko Ota, que também concorreu no mesmo partido que eu, e tem essa pauta, né? Já foi deputada, mas eu procurei realmente levar para a campanha e trazer para cá o que eu idealizava para mim e o que eu, enquanto eleitora, há anos atrás, esperaria de um vereador. Então, eu fui para essa campanha realmente aberta a ouvir as pessoas e estou aqui também agora, graças a Deus eleita, a receber essas pessoas. Na campanha a senhora evocou bastante a memória da Isabela. Não tem problema nenhum. É um favor. Sim, claro. Eu queria entender se no mandato isso de alguma forma também vai ser, se a senhora pretende homenageá-la de alguma forma, de repente com o nome de algum projeto de lei, nome, enfim. A senhora pensa também em levar o nome dela no mandato? Eu acho que o nome dela já é enorme, né? O nome dela é muito grande. E eu acho que é óbvio que o nome dela é o que me trouxe até aqui, o nome dela é o que me elegeu, o nome dela é o que faz o meu nome, né? Eu acho que hoje as pessoas conhecem também a Ana Carolina Oliveira, mas também eu nunca vou deixar de ser a mãe da Isabela. Então é óbvio que eu tenho essa ideia e acho que em breve as novidades podem surgir aí com esse grande nome. E até fazer essa pergunta, inclusive, como é ser conhecida, depois de 16 anos, como é continuar sendo conhecida como a mãe da Isabela Nardoni? Um prazer, uma honra. Eu acho que essa conexão, ela nunca vai deixar de existir, né? Desculpa. Imagina. Ela nunca vai deixar de existir. O que eu procurei mostrar para as pessoas é que atrás, óbvio, que da mãe da Isabela Nardoni existia uma mãe, uma mulher que tem a sua posição, uma mulher que tem sua opinião, e é isso que eu procurei mostrar para as pessoas, né? Para que elas me conhecessem, para que elas soubessem que não era somente uma pessoa frágil, uma pessoa com aquela ideia de mãe da menina, né? Que durante muitos anos eu levei, como eu digo, uma honra, um prazer poder, mas que as pessoas hoje pudessem saber também quem era eu. Mas eu levo esse nome e esse cargo de mãe da Isabela com muita honra. Eu repito, foi ele que me trouxe até aqui. Infelizmente, por uma tragédia, poderia ser por um sucesso, mas não foi. E que eu vou honrá-lo até o último dia da minha vida também. Imagino que isso nunca vai deixar de... Mas eu sempre digo, né? É uma emoção hoje diferente. Não é uma dor que eu fale disso, é algo que me faça sofrer, ou que me leve para um lugar onde eu não queira chegar. Claro. Uma lembrança boa.